Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro do profeta Daniel, capítulo 5, dos versículos 2 ao 6. Sob o influxo do vinho, Baltazar ordenou que lhe trouxessem as taças de ouro e de prata, que seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, para nelas beberem o rei, seus dignatários, suas concubinas e suas cantoras. Trouxeram-lhe, pois, as taças de ouro e prata, arrebatadas ao santuário do templo de Deus, em Jerusalém, e nelas beberam o rei e seus dignatários, suas concubinas e suas cantoras. Eles bebiam vinho e entoavam louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceram dedos de mão humana que se puseram a escrever por detrás do lampadário, sobre o estuque da parede do palácio real, e o rei viu a palma da mão que escrevia. Então o rei mudou de cor, seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus membros se relaxaram, e seus joelhos puseram-se a bater um contra o outro. É muito forte aqui o que nos traz para a meditação hoje o Senhor. Então aqui Baltazar mandou trazer, as taças de ouro e prata, e começou ali a fazer festa, com as coisas de Deus, zombar, pecar conscientemente e achar que está tudo bom, tudo normal. Só que aqui apareceram por detrás do lampadário mãos que começaram a escrever contra ele ali, E é propriamente eu e você, meu irmão, que é o que nos traz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, a respeito do livro da vida. Cada dia de vida que o Senhor nos concede é uma página neste livro que Ele escreve sobre nós. E ao final da nossa vida, ali saberemos se o nosso nome continuará ali ou se será apagado. É muito forte. Então, quando cometemos pecados conscientes, provocamos contra Deus uma palavra que se chama ojeriza, ou seja, um nojo, uma ira de Deus contra nós, uma repulsa dele contra nós. Todas essas pessoas que estamos vendo aí, invadindo as igrejas, fazendo blasfêmia, pegando o corpo do Senhor, jogando no chão, fazendo essas atrocidades que nos deixam, eu fico muito triste e rezo por essas pessoas. Mas isso causa em mim também, eu não vou mentir para você. Isso daqui é uma ojeriza, um nojo dessas pessoas que fazem isso. Imagina para Deus. Imagina para Deus. Aqui, no versículo 6, nos traz assim: então o rei mudou de cor, seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus membros se relaxaram e seus joelhos puseram-se a bater um contra o outro. No último versículo aqui, nos traz, nessa mesma noite o rei Baltazar foi assassinado. Então o que acontece? Aquele já foi tomado de um medo, de um pavor, de um pânico. Aqui ele caiu em si. Eu pequei contra o Senhor conscientemente. Então essas pessoas que adentram as igrejas fazendo essas atrocidades que nos entristece, imagina o que estão causando a Deus. E quando eu meditava nessa palavra aqui, o Senhor foi aqui suscitando várias passagens no meu coração. Provérbios capítulo 6, versículos do 16 ao 19. 6 coisas detesta Yahvé, e 7 lhe são abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21 e 22. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor, seremos mais fortes do que ele? Em outras traduções nos traz: ou queremos provocar a ira de Deus, seremos mais fortes que ele? Não. Como eu devo então, meu irmão e minha irmã, me portar diante do Senhor? Livro de 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Que o temor
que o temor de Yahvé agora esteja sobre vós. Cuidado com o que fazeis, pois Yahvé nosso Deus não consente nem nas fraudes, nem nos privilégios, nem aceita suborno. Devemos agir, meu irmão, com temor a Deus. E temor não é medo de Deus. Temor, eu cuido das coisas do Senhor. Eu não faço nada que inflige os mandamentos. Eu não faço nada que irá entristecer a Deus. Agora, quando eu peco conscientemente, eu estou aqui trazendo sobre mim a ojeriza de Deus, o nojo de Deus para comigo. Pois eu tenho que prestar contas, meu irmão e minha irmã, depois para Deus. A palavra mesmo nos traz que irá ser separado as ovelhas dos cabritos. Ou seja, aqueles que irão para os reinos do céu e aqueles que serão destinados aos infernos. Então essas pessoas aí que estão invadindo as igrejas, estão aqui como Baltazar, né? Fazendo festa com as coisas de Deus, insultando a Deus, atraindo a ira de Deus, se não se converterem, se não pedirem perdão a Deus, se não fizerem uma retratação para com Deus, elas, é a sós, elas e Deus, o fim dessas pessoas pode ser aqui o mesmo de Baltazar. É a morte, meu irmão, e ser destinada aonde haverá choro e ranger de dentes. Talvez você não esteja entendendo ainda, mas você já passou também por essa ojerias, eu está passando. Esse nojo aqui. Eu não consigo comer canjica. Lá na minha infância, quando eu tinha aí entre 8 e 9 anos, creio eu, que eu não me recordo bem da minha idade, eu comi canjica. Eu passei tão mal, mas tão mal que eu vomitava e tive uma diarreia muito forte. Eu vou completar 44 anos, se assim Deus permitir, e eu não consigo ainda comer canjica. As pessoas me falam, não, mas a que a minha mãe faz é uma delícia. Não, é porque você não experimentou a minha ainda. Mas eu já tentei. Quando eu sinto o cheiro, me ocasiona isso daqui, essa ojeriza, esse nojo. É involuntário, mas eu não consigo refrear. Então aquilo começa a me dar ânsia. Você já deve ter sentido isso por algum tipo de comida ou até mesmo por pessoas. É isso também que ocasionamos a Deus quando estamos em pecado. E principalmente pecado consciente, porque o que Baltazar fez aqui foi um pecado consciente. Ele atraiu a ira de Deus para ele, achando que ele fazendo ali festa, né, com as coisas de Deus, desobedecendo os mandamentos, ele ia ficar impune. Não é. Isso é para mim e para você, meu irmão, é muito forte. Então você que está em adultério, eu falo aqui para homens e para mulheres, porque está no mesmo patamar ali. Você que está infringindo, fala que é cristão, mas fica aí provocando a ira de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, é hora de ter temor a Deus, se confessar, pedir perdão, andar na linha, porque temos os mandamentos a seguir. Então que neste dia você reflita, meu irmão e minha irmã. Você deve estar se perguntando, mas o que eu devo fazer agora? Rompa com o pecado. Se você está em traição, rompa hoje mesmo. Ou qualquer outro tipo de pecado, mesmo que sejam os pequenininhos que você acha de estimação. Mas isso está provocando a Deus uma ira, essa ojeriza. Eu estou fazendo com que Deus tenha nojo de mim. Então, meu irmão e minha irmã, é parar de pecar, pedir perdão a Deus, a sua misericórdia, se confessar e voltar do começo. Senhor, a partir de hoje eu não vou mais pecar, eu quero aqui, seguir e trilhar seus caminhos limpo, com as vestes limpas. Então reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Se você está em pecado, se você está ocasionando o pecado consciente, pare hoje mesmo. Volte a orar, volte a dobrar seus joelhos, entre em oração, peça perdão a Deus, a vossa misericórdia e sigamos em frente, lutando contra o pecado dia após dia, para que o nosso nome continue escrito no livro da vida
E ao final, o Senhor fale para nós: vem bendito de meu Deus, a minha morada tem aqui um lugar reservado para você. Então reflitamos hoje, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te guarde.